Oi, oi, Prof. Tabita, juntamente aqui com a Aldelina, querida, juntos para a gente fazer aquela revisão da nossa aula, o quê? Sobre o pensamento evolutivo, não é? Sobre todas aquelas informações passadas na aula, sobre Aristóteles, os fixistas, sobre a teoria sintética. Joga lá na tela para a gente ver. Vamos lá? Então, a aula 19.2. E aí, a gente falou sobre esse pensamento, sobre todo esse pensar, né? A partir do conhecimento que se tinha da época. Então, olha só. Primeiramente, a gente falou sobre a questão da evolução. O que é a evolução e a evolução biológica? Joga aqui para mim. A evolução é a mudança que ocorre gradativamente, mas contínua. Ela está ali acontecendo. Então, os seres vivos, por isso que a gente fala evolução biológica, a gente está falando dos seres vivos. Professora, só seres humanos, animais, plantas? Não. Desde os micro-organismos, tá bom? E aí, a gente trouxe a situação de um pensar, né, ali no século XIX, início do século XIX, que eram as ideias dos fixistas. Quem eram eles, professora? Aqueles que se basearam aí na teoria do criacionismo, onde as espécies elas são fixas e imutáveis, não tem esse processo de transformação não. O que pode acontecer é que algumas catástrofes, alguns eventos repentinos tragam uma alteração em todo o ambiente e que vai favorecer outras espécies que vão começar a se adaptar de forma diferente àquela mudança que aconteceu, tá? Isso era o pensamento dos fixistas. Quem era a professora fixista? Aristóteles, que a gente trouxe aqui para vocês. Então, Aristóteles, ele deu uma contribuição aí, né? A questão do entendimento da escala nature, né? Escala da natureza, enfim. Como era isso, prof? Ele acreditava que os seres vivos, eles já tinham graus, tinham degraus. Em cada degrau, você já tinha um grupo de seres vivos que estavam ali, não sofriam modificações nenhuma. Não tinha nada de modificação ao longo do tempo, não. Eles eram fixos, imutáveis. Então, eles já estavam ali. E essas diferenças justamente estavam nesses níveis, nessas escalas dos organismos mais simples para os organismos mais complexos. Certo? Essa foi a compreensão aí dos fixistas. E aí a gente tem a abordagem da teoria sintética da evolução. E o que diz essa teoria? Que essas mudanças agora elas são baseadas com a compreensão daquilo que foi trazido por Charles Darwin. E o que foi que Charles Darwin trouxe, professora? A ideia de que há essas diferenças provocadas por eventos que trazem o surgimento de novas características, ou seja, uma mesma ninhada a indivíduos diferentes, e que essas diferentes, elas são selecionadas pelo que Charles Darwin chamou de seleção natural, para que isso fique fixado naquele grupo de seres vivos e aí, ao se reproduzir, essa transformação, essa característica vai se perpetuar, tá? Então, joga lá na tela rapidamente. A gente tem algumas evidências, a anatomia, a biologia molecular, a biogeografia, a paleontologia, a arqueologia, a gente pode jogar um monte de outras áreas da biologia aí que vão dar embasamento para a gente compreender cada vez melhor e mais esse processo de evolução das espécies, tá bom? E ao longo dessa construção dessa unidade a gente vai ver tudo isso, galera. E agora a gente vai dar aquele tempinho para você avaliar aí as suas atividades, ver o que foi que você compreendeu de fato e aquelas dúvidas a gente tirar já, tá bom? Te segura aí. É isso aí, vamos lá? Vamos dar agora uma olhada, Prof. Tabita, Aldelina aqui, a gente vai conhecer as nossas questões separadas exclusivamente para você da mediação terceirão. Vamos lá? Joga na tela a primeira questão. Diz o seguinte, galerinha. Quando ela chegar, né, a gente vê. Questão de número 1. As evidências da evolução vêm de várias áreas diferentes. Ok, prof.
Uma dessas áreas é a anatomia, que diz o que, exatamente o que em relação à evolução. Vamos lá? Letra A. Os fósseis documentam a existência de espécies do passado. Oi? Fósseis, anatomia? Não, né? A gente sabe que existe uma área específica dentro da biologia, que é a paleontologia, que aborda e estuda a questão dos fósseis, tá bom? Vamos adiante. B. O código genético reflete a ancestralidade comum da vida. Oi, o código da vida, beleza, só que a gente está falando de anatomia, tá bom? Estuda a estrutura do ser vivo, né? Não informação escondidinha lá, camuflada dentro das suas células em relação ao código genético. C. A distribuição global dos organismos reflete a evolução e as mudanças geológicas. Então, quando a gente fala enfatiza essa distribuição ao longo do tempo, essas mudanças na estrutura da Terra, a gente está falando de uma área específica que é a biogeografia, tá? Então, não, né? A gente está falando ali da anatomia. D. As espécies podem compartilhar características físicas semelhantes. E letra E. Podemos observar a evolução em microescala nos organismos dos ciclos de vidas curto. Essas questões de microescala, a gente está ali na biologia molecular, né? Então, a gente só tem a opção de número D de doido. D de muito bom, gente, tá bom? D de muito bom é ótimo, né, Adelina? Você gostou? É, isso mesmo. Questão de número 2. Os outros se assustam, a gente se assusta também. A grande diversidade de espécies existente é resultado de processos inatos à própria vida, tá? Então, algumas coisas já estão com o indivíduo ao nascer e aí eles vão, né, se desenvolver. E esses ocorrem ao longo do tempo. O sentido de evolução como processo biológico só surgiu no século XIX. A que processos essenciais estão ligados? Incrível, né? Que agora que eu me toquei que a resposta está aí. É isso aí. A que processos essenciais estão ligados à evolução biológica? A professora está tão atenta no enunciado da questão que não se deu conta disso. Mas tudo bem, não tem problema. Então, a gente tem 2 pontos aqui importantes. Modificações, por isso que a gente destacou, e adaptação, tá? Então, joga aqui para mim. Olha lá. Então, quando a gente fala de a evolução biológica, primeiramente tem que acontecer uma alteração, uma modificação. Professor, essa modificação pode ser estrutural? Essa modificação anatômica? Essa modificação pode ser uma questão interna, ou seja, processo de uma mutação, né? Um evento mais internamente. Pode ser um evento que favoreceu aí a partir de uma catástrofe que tenha ocorrido, enfim. Tem que haver uma modificação, uma alteração, tá bom? E aí essa modificação, beneficiando esse ser vivo, pode ser um animal aquático, um animal terrestre, um animal de hábito aéreo, enfim, que vive no subterrâneo, não sei. Se essa modificação que aconteceu favoreceu a sobrevivência e a reprodução, tornando esses indivíduos mais adaptados ao seu ambiente, aí a gente tem o processo evolutivo, tá? Que vai entrar a seleção natural, enfim. Certinho? Conseguiu captar a minha mensagem? Lembrando aí do nosso Chico aí, né? Vamos pra frente? Olha lá, eu gostava muito, viu, gente? Eu admirava muito, um ser muito inteligente. Questão de número 3. A evolução consiste em um conjunto de modificações lentas em direção a um determinado sentido, que remete para um desenvolvimento gradual e progressivo. As principais evidências da evolução biológica são fornecidas por diferentes áreas da biologia.
Todas as áreas abaixo, elas vão corresponder a esse processo, ou seja, vão ter a ver, exceto uma, tá? Que é justamente a que você vai marcar aí como não tem nada a ver, professora, nada a ver. Vamos conhecer? Olha lá, biologia molecular. O que diz a biologia molecular? Pode me jogar aqui no cantinho. Eu vou ficar bem em cima do exceto. Então, olha só. Biologia molecular é aquela área onde você vai ter as informações do seu material genético. É importante? Claro! Avançamos muito a compreensão de muita coisa com o avanço, né, do que trouxe a biologia molecular, as informações trazidas a partir dessas unidades, né, funcionais ali dentro do nosso organismo, as nossas células, e dentro dessas células, dentro dos nossos núcleos, esse material genético que contém todas as nossas informações, tudo. E são essas informações que nós passamos aos nossos descendentes. Então tem tudo a ver, porque a gente está falando, pode falar de um animal pré-histórico ou um animal atual. Eles evoluíram aí, segundo a teoria evolutiva, de ancestrais comuns e foram se modificando gradualmente ao longo do tempo. A biologia molecular hoje, ela nos ajuda muito nessa compreensão. Anatomia, também. Quando a gente começa a estudar esses processos anatômicos, essas diferenças, lembra que a gente colocou lá no slide? Aí a gente mostrou aí várias imagens do esqueletinho desses animais. Por quê? A gente vai fazendo comparações, estruturas esqueléticas, posições dessas estruturas esqueléticas que são diferentes em cada grupo de ser vivo. Lembra da escala natura que o Aristóteles, né, trazia essa compreensão? Tá? Então, a anatomia também nos apoia nessa compreensão. Vamos lá. A biogeografia. Quem nunca ouviu ou nunca estudou a Pangeia? A deriva dos continentes, que a gente vai também abordar um pouquinho nessas unidades, tá? Creio que na unidade 3. Mas vamos seguindo. E aí, essa teoria diz que houve, então eles eram um continente junto, né, a Gondwana, e aí depois elas foram se distanciando. Como elas eram unidas, então a fauna, a flora, elas têm uma similaridade, porque elas estavam dispostas no meio ambiente. Com o passar do tempo, quando elas se separaram, né, deriva dos continentes, essas modificações começaram a existir. Eles se separaram reprodutivamente e aí trouxeram características diferentes, padrões. Gente, calor não é igual em todo canto, não. A gente sai de um lugar para o outro e vê uma mudança de temperatura, não é? Tem o sol. Aí, quando a gente vê o formato da Terra, a gente lembra daqueles posicionamentos ali, né? Que o Sol incide mais aqui, ou mais nas extremidades da Terra. A gente não tem muita incidência do Sol, por isso é mais frio, enfim. Então, quando a gente fala sobre toda essa compreensão dessa distribuição, e hoje, como estão os continentes, a gente consegue compreender melhor essa estrutura evolutiva das nossas espécies. E isso quem aborda é a biogeografia, tá bom? Letra D, paleontologia. A paleontologia estuda o quê, galera? Os fósseis, não é? Então, os fósseis, eles são muito importantes para compreender e preencher as lacunas de muitas coisas que a gente não sabe, desconhece. Infelizmente, a gente está precisando descobrir alguns fósseis, né? Ainda para identificar muitas coisas, principalmente na parte da botânica. Que eu acho que assim, né, em relação aos animais, a gente, de vez em quando, a gente encontra ainda alguns resíduos, vestígios, né, de animais e a gente consegue compreender melhor como é que ocorreram essas modificações. Mas vamos seguindo. E aí a gente tem a letra E. Se a gente falou de todas essas primeiras, né? Então não tá tudo certo, tudo batendo, a gente só tem o exceto aqui, vai justamente entrar na parte da histologia, tá? Não vou me abaixar, não. Então, a histologia é a nossa opção. Professora, por que a histologia não entra? Presta atenção, histologia estuda o quê? Tecidos. Quando a gente morre, tudo isso se decompõe, se deteriora, tá? É muito raro a gente encontrar, no caso da paleontologia ali, os fósseis com todas as suas estruturas preservadas. Acontece, prof? Acontece. Mas o tecido vivo não tem mais não, né? São vestígios, tá bom? Joga lá. Joga na tela. Bora.
Vamos lá, uma questãozinha agora para a gente pensar, né? Questão de se liga! Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas. A gente já sabe que bactérias patogênicas são aquelas que provocam doenças graves, né? Envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Ok. Pensa nisso aí, tá? Bactérias resistentes, bactérias patogênicas, antibióticos, ok. Atualmente, tem se destacado as superbactérias, que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente, ai que horror, todos os antimicrobianos, ou seja, todos os tipos de antibióticos, tá bom? Então, olha lá as opções que nós temos. Esta resistência, ela tem ocorrido por quê? Ou, né, por, enfim. Letra A, as bactérias patogênicas, elas se multiplicam de maneira acelerada. Essa resistência tem alguma coisa a ver com a capacidade reprodutiva, de ser mais acelerada desse micro-organismo em relação aos outros? Não. B, bactérias podem ser transmitidas para um indivíduo utilizando várias estratégias. Sim, né, galera? Olha aqui. Olha aqui para mim. As bactérias, elas podem ser transmitidas, por exemplo, quando a gente está falando de tétano, você está pisando ali descalço, ou mesmo com uma sandália, pisar no prego enferrujado, você pode contrair a bactéria do tétano, né? Que está ali naquele ambiente anaeróbico, né? Sem oxigenação, porque já tem a ferrugem ali. Ou você pode pegar uma bactéria, né, ser contaminado por bactéria por gotículas da saliva de um indivíduo contaminado. Você pode obter, por exemplo, na relação sexual. Você pode também ser contaminado com um tipo desse micro-organismo. Então, tem várias doenças e aí várias formas, sim, de contaminação. Mas a questão, tu está falando de resistência. Meninas, esses meninos são ótimos. Esses meninos, fica quieto, lobo. Esses meninos, ó, esse povo, de vez em quando tem uma distração no estúdio. Vamos embora, continua. Se liga, a gente está falando de resistência das bactérias, ou seja, a qualquer tipo de antibiótico, tá? Então não tem nada a ver com se ela se reproduz rápido, não tem nada a ver se é a forma de transmissão, não tem nada a ver disso aí. Vamos para a próxima. Joga lá. Eu não gostei desse negócio aqui não, vou botar para trás, porque meu cabelo tá ficando com uma coisa estranha nessa roupa. Ai, Jesus. Bactérias possuem plasmídios que contêm genes relacionados à virulência. Virulência está falando de vírus, a gente está falando de bactéria, nada a ver. Antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. A gente sempre enfatiza isso quando a gente está falando sobre esses micro-organismos. Galera, quando você vai ao médico, o médico prescreve uma medicação e ele diz, são 8 dias, são 8 meses, 6 meses, 2 meses, é para seguir a risca. Ah, mas eu já melhorei. Meu amor, continue tomando a medicação. Porque se está prescrito, é porque tem embasamento científico. Tem o porquê de você tomar dentro daquele período para eliminar completamente esse organismo. Quando você para o tratamento, você faz com que aquelas bactérias se tornem sensíveis e aí adquiram resistência, tá? Letra E, só para a gente ver. Serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas? Não, né? Não tem nada a ver. Acontece? Acontece. Mas não tem nada a ver com a questão. E a nossa questão certa é a letra D, antibióticos. Se o negócio funcionar, ai, funcionou. Antibióticos são utilizados, então, indiscriminadamente. Aí isso realmente vai favorecer essa resistência delas para qualquer outro tipo de antibiótico. Perfeito? Galera, a gente vai se despedindo aqui, né? Prof, vamos saindo aqui de cena, né, Adelina? Saindo pela tangente, mas a gente te aguarda já para a próxima aula. Beijo. Tchau.